Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês um estudo importante que diz respeito à grande operação do engano. Eu tenho dito há muito tempo que Satanás manipulou as principais culturas e religiões mundiais. A Escritura nos alerta a respeito da Grande Babilônia. E algumas pessoas acreditam que a Grande Babilônia diz respeito a uma religião só, né? Pois nós temos ali a profecia dos 7 montes, e aí nós temos o Roma, que é a cidade conhecida como a cidade dos 7 montes. Então, algumas pessoas associam esta profecia à Igreja Católica, outras pessoas acreditam que, na verdade, a Grande Babilônia é a religião islâmica, pois nós temos aí, dentro do Islã, uma das cidades sagradas para eles, também assentada sobre 7 montes. Mas, na realidade, quando nós analisamos as escrituras sagradas, nós vemos que a Grande Babilônia é o sistema mundial existente que inclui todo o engano religioso da Terra desde a era pré-diluviana, ok? Satanás vem construindo uma linha histórica, um pensamento filosófico, toda uma questão para enganar a humanidade no final, né? E será alegado, e você verá isso, escute o que eu estou dizendo, pode escrever. Eles dirão que todas as religiões são uma só e que o homem, as culturas mundiais, interpretaram errado tudo. Não à toa, nós já vemos isso, né, nas sociedades iniciáticas, pessoas de credos completamente diferentes, como por exemplo católicos, líderes judaicos, de todos os ramos, né, líderes também islâmicos, budistas, enfim, você encontra todos estes indivíduos dentro das sociedades iniciáticas luciferianas, ok? E eles compartilham dentro destes ritos aí visões filosóficas e visões cosmológicas a respeito de como o mundo foi criado, a respeito do papel do homem na Terra, enfim, tudo isso, né? Ou seja, o engano de Satanás vem sendo construído desde o início e afetou todas as culturas mundiais para afastar o homem daquilo que é santo, para afastar o homem do Evangelho, para afastar o homem do Messias, da salvação, do plano de redenção do Criador para as nossas vidas. Não à toa, hoje Satanás vem tentando perverter o nosso material genético, ok? Para profanar o templo santo do Altíssimo, que são os nossos corpos. Ele também já perverteu a nossa cultura para fazer com que o homem não tenha valores, não tenha uma moral estabelecida, ok? Se torne aí completamente ignorante, bestial, completamente afastado dos valores universais que a Escritura nos traz. Nós temos também na Antiguidade Satanás tentando corromper a própria linhagem que nasceria o Messias. Não à toa, Abraão é chamado para sair para fora, né, para longe de seus parentes que já estavam servindo deuses falsos, demônios, e ele é chamado para sair de perto dos seus parentes e ir para uma terra que o Criador mandaria ele ir, para que ele não se corrompesse e para que lá na frente Davi pudesse nascer e o Messias também. Satanás conhece muito bem a linha histórica e ele vem trabalhando nisso, ok? Ele também tentou corromper a linhagem de Davi para que o Messias não nascesse e para que a profecia não fosse cumprida, para que a humanidade não fosse remida dos seus pecados a partir do sacrifício do nosso mestre no madeiro, ok? Aqui eu estou trazendo um resumo para você. Então é importante que você compreenda as informações que nós traremos aqui para você hoje. Peço que você ore, que você busque o entendimento do Altíssimo para assimilar tudo, ok? Também convido você
a fazer parte do nosso Patreon. Nós estamos trabalhando pesado, trazendo estudos completamente exclusivos lá, de temas muito mais avançados, inclusive sobre a feitiçaria babilônica, cabalística, né, da qual nós não podemos trazer aqui. Nossos últimos estudos estão sendo aí completamente barrados pela plataforma. O alcance orgânico dos nossos vídeos está sendo cortado, né? E nós já recebemos inclusive um aviso desta plataforma. Mas enfim, todas as coisas cooperam para o bem, né? Como diz o Criador, nós estamos pregando a verdade e a própria Escritura nos diz que seríamos perseguidos por isso, né? Então eu convido para que você faça parte, você que acredita que o nosso trabalho é importante, prestigie, é muito barato, é realmente um valor muito barato, muito significativo, e assim você ajuda este projeto, ok? Vamos lá. Eu irei mostrar para você, neste momento, uma imagem muito interessante. Veja só, nós temos 3 estruturas piramidais localizadas em continentes diferentes. Essas estruturas seguem o mesmo padrão, ok? Eu quero lembrar a você uma coisa, a Escritura nos fala que a Grande Babilônia é a mãe de todas as abominações da terra. As culturas mundiais e as religiões mundiais derivam da Grande Babilônia. Este é um conhecimento, inclusive, muito compartilhado dentro das sociedades iniciáticas. Albert Pike diz isso, que o conhecimento, a sabedoria oculta babilônica, que é a Cabala, ela está em todas as religiões mundiais. E quando nós vemos estes 3 padrões piramidais, nós vemos aqui o mesmo padrão que era usado na antiga Babilônia, dos zigurates, né? Que eram estruturas idênticas a estas 3 pirâmides que estão localizadas em continentes diferentes. Isso é muito interessante. E assim como os zigurates eram usados aí para questões religiosas profanas e para dar início a rituais, essas estruturas também eram palcos de rituais. Isso é uma coincidência? Ou é um padrão? Outra coisa que chama atenção é que estes 3 continentes que possuem essas pirâmides, que foram construídas há milhares de anos atrás, ok? Não possuíam ligações geográficas. Os povos não se conheciam. Essa é a verdade. Ou seja, há uma atuação demoníaca nestas culturas que fez todo um padrão, ok? Tanto arquitetônico, quanto filosófico, quanto cosmológico, e nós iremos explorar isso melhor, ok? Abaixo nós temos o padrão das 3 portas, que também é encontrado dentro destas estruturas que foram aí registradas da antiguidade. Cada uma dessas portas corresponde aí à civilização acima, né? A primeira porta corresponde à América, a segunda porta, as 3 portas correspondem aí à segunda imagem ao continente africano, e a terceira imagem corresponde ao continente asiático, ok? Isto também provém da Cabala. Simboliza os 3 pilares, as 3 pilastras, né, que representam o corpo humano, que representam os astros, que representam também aí o macrocosmo, enfim, né? Toda esta questão envolvendo o ocultismo, nós iríamos trazer aqui para você aquilo que a plataforma permitir, e o que não permitir nós estaremos trazendo no nosso Patreon, tá bom? E abaixo nós temos estas imagens de deidades que possuem padrões iguais, né, semelhantes, você veja, das 3 civilizações, né? Nós encontramos este mesmo padrão de deidades em outras civilizações, e eu deixo para você as imagens na sua tela neste momento. Seria isto apenas uma coincidência? Outra questão que é importante ressaltar aqui, e nós temos diversas, para demonstrar como Satanás vem criando toda uma narrativa histórica e, enfim, que irá enganar a humanidade. A própria Escritura nos diz que até mesmo os escolhidos seriam enganados, e não à toa, né? Satanás é o pai da mentira, ele é perversor, ele é enganador. Nós temos nestas culturas um padrão de adoração também a serpentes. Você encontra isso tanto no continente asiático, as culturas antigas cultuando aí dragões e serpentes. Nós temos também nas Américas o mesmo culto, nós encontramos também ali na Europa indícios de adoração a serpentes, né? Aqui nas Américas nós temos Quetzalcoatl, temos Kukulkan, que é a serpente dos ventos, né? Dragão também.
Algo interessante é que a escritura nos apresenta Satanás vezes como serpente e vezes como dragão. Ok? Essa figura é uma figura muito característica que representa Satanás. A antiga Babilônia também possuía uma representação de dragão, né? E isso é interessante notar também. E a escritura nos traz ali nos textos antigos, Satanás como sendo um ser réptil, tanto que a palavra Satanás ela deriva de venenoso, né? Algo do gênero. Era um ser réptil que andava e falava, mas por conta da maldição, ele foi condenado a rastejar. E nós encontramos esta figura, entre aspas, reptiliana, em todas as culturas mundiais. Seria isto coincidência também? Outro padrão da grande Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra, é a trindade profana: Semíramis, Nimrod e Tamuz. Nimrod foi o deus pai, o deus sol da antiga Babilônia, Semíramis a deusa mãe e Tamuz o deus filho. Nós encontramos o mesmo padrão na cultura egípcia: Osíris, Ísis e também Horus. Em Roma, Nimrod, Semíramis e Tamuz são representados por Saturno, Vênus e Cupido. E nós vemos aí este mesmo padrão em todas as culturas mundiais, inclusive símbolos, dogmas, como por exemplo o próprio reencarnacionismo vem da antiga Babilônia, entre outros conjuntos aí dogmáticos profanos também. Não à toa a Escritura nos manda sair da grande Babilônia, sair do engano religioso, ok? Sair de todos esses conjuntos que serão aí reunidos nesta nova era como uma única religião. O ecumenismo está chegando. Nós já estamos vendo uma sinalização por parte dos grandes líderes mundiais para reunir todas as religiões abraâmicas, por exemplo. Em Israel, eles esperam um líder forte que irá comandar o mundo e irá trazer a paz. Eles negam o Messias, o verdadeiro mestre que morreu no madeiro, e procuram por um novo mestre. Os islâmicos também. E muitos cristãos estão sendo preparados para aceitar este falso Messias que está vindo. Outro padrão da grande Babilônia, a mãe de todas as abominações religiosas da terra, de todos os enganos que afastam o homem do Criador e fazem com que o homem adore a Satanás, é o padrão do hexagrama. Como você pode ver aqui, diversas culturas antigas já usavam o hexagrama antes, por exemplo, do próprio judaísmo e também do próprio cristianismo. Isto é um fato. O símbolo dos judeus sempre foi a menorá, que é aquele candelabro que possui aí 7 locais, né? Enfim, nós temos aqui diversas culturas que utilizam este símbolo e este é o símbolo de Saturno. Inclusive, há toda uma questão oculta por trás do significado deste símbolo que representa o 666. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos policiar e entender que, no final dos tempos, todos estes enganos que envolvem a história, que envolvem aí também um padrão cosmológico, filosófico, serão usados para enganar a igreja, a eclésia, o corpo espiritual do Messias. Devemos acordar para tudo isso. A grande Babilônia, a mãe de todas as abominações da terra, morada de demônios, como diz as Escrituras Sagradas, está ruindo. Mas antes disso, eles tentarão perverter grande parte das almas humanas. Este é o objetivo de Satanás: afastar o homem do seu próprio Criador, perverter a figura humana, tanto na sua biologia quanto na questão espiritual, ok? Mas ele já perdeu. Esta é a verdade. E nós estamos aqui expondo as mentiras de Satanás. Este foi um vídeo do qual eu trouxe para você um pouco a respeito da grande Babilônia e da grande operação do erro. Ela envolverá diversas questões e com toda certeza a questão histórica será uma delas. Que o Criador abençoe você, sua casa, sua família e em breve retornaremos com mais informações para você aqui no canal Matrix Mundial.